Olá, todo mundo. Olá, boa tarde, bom dia. Não sei em que horário vocês estão vendo a nossa gravação. Eu sou a Carol Santiago, eu falo em nome da coordenação dos cursos CULT. E nós estamos hoje entrevistando a professora Patrícia Matos, que vai começar com um curso de tomada de notas de interpretação consecutiva. Patrícia, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pela sua presença e por aceitar vir aqui. E eu vou começar pedindo para a Patrícia se apresentar e contar um pouco da trajetória profissional dela e da formação dela em interpretação de conferências na Europa. Patrícia, o palco agora é seu. Obrigada, Carol. E eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui hoje com você, conversando sobre esse tema que é a minha paixão, de verdade, que é a interpretação, e principalmente a interpretação consecutiva e a tomada de notas. Então, estou muito animada para a nossa conversa. E, primeiramente, como você mencionou, eu sou tradutora e intérprete há mais de 10 anos, mas a minha trajetória, ela começou na comunicação. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em comunicação no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Apesar de hoje morar fora do Brasil, moro em Portugal. E depois eu acabei fazendo uma pós-graduação em tradução. E eu sempre tive um interesse na comunicação intercultural e no multilinguismo. Então, foi isso que acabou me levando da comunicação para a tradução em si. E depois, mais tarde, eu acabei me mudando para a Europa. Primeiro eu morei na Espanha, hoje eu moro em Portugal. E aqui em Portugal eu fiz a especialização em interpretação de conferências da Universidade do Porto, que é um curso que tem apoio pedagógico da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. E ele tem o objetivo de formar intérpretes para essas instituições. E durante esse tempo, atuando como intérprete, eu também já trabalhei com diversas organizações internacionais, organizações da sociedade civil e também agências ligadas ao sistema da ONU. E eu confesso que eu sou suspeita para falar, eu amo interpretação, mas eu gosto principalmente de estar nesses espaços de tomada de decisão em que a comunicação interlinguística é essencial para, para fazer com que as coisas aconteçam e as pessoas possam se comunicar. E é mais ou menos essa paixão que eu tento transmitir para os meus alunos. E hoje eu também sou professora da graduação e da pós-graduação da Forte. E durante o curso, durante as aulas, nós notamos algumas dificuldades, algumas preocupações dos alunos, principalmente com a interpretação consecutiva e a tomada de notas, especificamente. Então, foi mais ou menos por isso que nós decidimos criar esse curso. Muito legal. Realmente foi uma coisa que outros colegas pediram, né? E na sua experiência, por que a tomada de notas costuma ser um dos maiores desafios para quem está aprendendo a interpretação consecutiva? E quais são os equívocos mais comuns nesse processo? Sim, primeiramente, eu queria tranquilizar todo mundo que está assistindo que a tomada de notas, a interpretação consecutiva é difícil e aprender a tomada de notas é uma parte muito importante desse processo, mas que pode ser muito dolorosa para alguns. É realmente um sofrimento às vezes. E eu passei por isso. E, na verdade, todos passamos por isso. É, Todas as pessoas, quando estão aprendendo a tomar notas, passam por um processo que é bem irregular, ele não é linear. E muitas vezes nós ouvimos que piora muito antes de melhorar, né? E isso tem uma razão de ser, né? Mas, na verdade, enquanto eu estava no meu processo de formação e sofrendo lá e lutando com o bloco e com a caneta, eu pensava assim, não é possível, tem que ter um jeito melhor, né? Uma forma mais eficiente, talvez menos dolorosa, né, de aprender. E eu sou um pouco metódica e um pouco
viciada em métodos e em buscar é, sistemas. Então, comecei a pesquisar e testei vários métodos, várias abordagens diferentes. E acho que isso é uma parte muito importante desse processo. Cada um precisa testar por si só, diferentes métodos, diferentes abordagens. Mas eu notei uma coisa, quando eu estava nesse processo de aprendizado, de pesquisa, de busca, eu notei que na literatura, né, sobre interpretação, fala-se da, da tomada de notas como um apoio à memória. Nós ouvimos muitos dos nossos formadores de que ah, as notas elas devem ser um gatilho e uma ferramenta de apoio à memória. E isso é verdade. Só que isso é uma parte da história. E eu fui percebendo que existe ali uma ideia que não é tão difundida. Na verdade, nós não damos tanta atenção a isso, que é o fato de que as notas, elas precisam ser uma ferramenta de análise. E eu acho que é aí que está o pulo do gato, digamos. Eu acho que os intérpretes que conseguem ter um salto de qualidade na interpretação consecutiva com notas são os que conseguem entender o sistema de notas como um sistema de análise de discurso e de reconstrução desse discurso. E há um autor também que diz que as notas, se forem bem feitas, elas precisam ser visíveis a 3 metros de distância, né? É uma ideia bem radical, assim, né? Mas, de fato, um bom sistema de notas, ele não é aquele que nos ajuda a memorizar, exatamente. É um sistema de notas que nos ajuda a reconstruir a arquitetura de um discurso. E eu acho que isso é fundamental, e quando a gente consegue entender essa ideia, nós conseguimos dar um salto de qualidade na nossa interpretação. E, além disso, um bom sistema de notas ajuda o intérprete a ser mais confiante também, porque se nós temos confiança no nosso sistema de notas, nós vamos conseguir fazer uma prestação muito melhor e também evita algo que acontece bastante, que é o intérprete com a cara assim enterrada no bloco, sabe? E, na verdade, nós somos comunicadores. O intérprete é um comunicador. Nós temos que nos comunicar com o nosso público, fazer contato visual e também transmitir confiança. E um bom sistema de notas faz isso. Nós conseguimos bater o olho e identificar as ideias que nós queremos transmitir e não as palavras. E outra coisa que acontece muito, e é bastante comum, no aprendizado da tomada de notas é que nós ficamos tão preocupados em anotar, em escrever para não esquecer, que nós esquecemos de ouvir. E acontece uma coisa que muitos classificam como surdez funcional, que nós de fato deixamos de ouvir porque nós estamos escrevendo. Isso acontece porque escrever e ouvir são estímulos que competem cognitivamente. Nós não conseguimos fazer as duas coisas muito bem ao mesmo tempo. Só que para o intérprete, ouvir é fundamental. Então, eu acho que esse é o ponto que faz com que as notas sejam um aprendizado difícil para todo mundo. Não é uma questão de, eu sou ruim com notas, ou a minha memória é ruim, ou eu não sirvo para isso. A gente ouve muito isso em sala de aula também. Professora, eu não consigo, não sirvo para isso. Na verdade, é uma questão de encontrar o método, encontrar o sistema que funciona para cada um. Mas, no fim das contas, tudo passa por, primeiro, ouvir. É a primeira coisa. O nosso primeiro objetivo não é escrever. Nosso primeiro objetivo é ouvir.
E a tomada de notas, ela acontece muito antes da caneta encostar no bloco. E acho que essa é a percepção que muda o jogo. Então, tudo isso acontece antes da gente pegar na caneta, quando a gente ouve primeiro e analisa. E eu acho que essa é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem. Concordo com você. Eu estudei um pouco de interpretação consecutiva na faculdade muitos anos atrás. Eu lembro da professora que ela ensinava os símbolos. Tinham alguns símbolos lá que, né, o vai e vem, enfim, tinham alguns símbolos lá chave que ela ensinava pra gente. E era uma dificuldade, assim, ouvir e reter aquela informação e passar para o papel aquilo que a gente achava essencial. Não era fácil. Não era. Mas agora Não é. ouvindo você falar, mas ouvindo você falar, né, que não é tipo fazer uma transcrição do que a pessoa tá falando, é outra coisa. Você tem que entender a mensagem que ela tá te passando, e aí você tem que saber como, né, você tem que achar um pouco o seu método, como você consegue passar isso para o papel, mas primeiro ouvindo, porque, né, é o que você falou, o intérprete ele ouve e depois ele repassa a mensagem. Muito bem. Exato. E como que isso pode virar, como que essas notas, né? A, a tomada de notas vai além dos símbolos e das abreviações que a gente acabou de falar. E para elas não virarem uma transcrição efetivamente, como que a gente pode fazer para ela ser um apoio para a memória e para ela ajudar a gente a organizar as nossas ideias? Uhum. Primeiramente, não existe um sistema universal. Acho que isso é importante que seja dito. Existem, há vários autores, como o Andrew Gillies, por exemplo, é bastante conhecido o livro dele sobre tomada de notas, Note-Taking for Consecutive Interpreting. É muito bom. Lá tem sistemas muito bons, comprovadamente eficientes, e exercícios também. Mas existem várias abordagens diferentes. E é essencial que cada intérprete possa explorar essas várias abordagens e buscar a que melhor funciona para cada um, porque cada pessoa pensa de um jeito, raciocina de um jeito, faz conexão de ideias de um jeito. Então, isso é extremamente importante, que cada um consiga encontrar o seu sistema. Só que isso não significa simplesmente deixar o aluno se virar, né? É preciso ter um método, né? E é mais ou menos isso que eu busco sempre nas minhas aulas, é tentar encontrar um método de ensino e também uma progressão e começar com os princípios universais. Existem, sim, alguns princípios universais na tomada de notas, ah, mas tendo essa noção de que cada pessoa precisa encontrar o seu método. Agora, nós podemos e devemos explorar, primeiro, a questão da escuta e da análise. Então, a análise de discurso é fundamental, é a primeira coisa. Como eu falei, é muito antes da caneta encostar no papel. Nós precisamos aprender a ouvir e aprender a analisar. E isso também não é fácil. Quando nós ouvimos um orador falando, cada pessoa fala de um jeito também, cada pessoa organiza as ideias de um jeito. Então, conseguir identificar esses padrões é o primeiro passo. E aí, depois, pensar no sistema que vai nos permitir colocar essas ideias e desenhar a arquitetura do discurso no papel. E eu acho que são etapas que muitas vezes são ignoradas ou negligenciadas quando nós estamos aprendendo a tomar notas. O nosso primeiro instinto é simplesmente anotar palavras-chave. E aqui nós precisamos fazer o contrário, nós precisamos nos desvencilhar das palavras. Algo que, curiosamente, é muito difícil para nós linguistas, porque nós temos um apreço à palavra, né? Principalmente quem vem já da tradução, muitos anos de tradução. Então, nós temos alunos que são tradutores há muito tempo, então, para eles é muito difícil
se desvencilhar das palavras. E nós temos na teoria interpretativa o conceito de desverbalização da Danica Seleskovich. E eu sempre reforço isso com os alunos, eu insisto muito com eles em relação à desverbalização, porque ela é mesmo fundamental. Nós precisamos captar a ideia. O intérprete não trabalha com palavra, o intérprete trabalha com ideias, intenções e sentido. Isso é o principal. Só que para isso, curiosamente, a gente precisa se livrar das palavras. Então, eu sempre dou um exemplo. Quando nós ouvimos uma história, principalmente se for uma fofoca, alguma coisa assim muito interessante, muito apetitosa, uma fofoca de famoso, uma coisa assim, nós ouvimos aquela história, e se nós vamos reproduzir essa história, nós não vamos usar as mesmas palavras exatas, nós não vamos nem lembrar quais palavras exatas foram usadas, a frase exata que foi usada, ou uma expressão idiomática, ou qualquer coisa. Nós vamos lembrar das ideias, do sentido e da intenção do discurso. E é isso que nós vamos passar para frente. No fundo, a interpretação é isso. Só que nós estamos, como linguistas, pessoas que entendem muito de língua, entendem muito de linguística, de gramática, nós queremos aquilo certinho, a tradução certinha, e colocar no papel, muitas vezes, detalhes demais, informações demais, e não entendemos que o que nós precisamos colocar no papel são as ideias, os conceitos, o sentido mesmo do discurso para poder reproduzir, porque depois nós precisamos apresentar isso na língua de chegada. Então, onde que as notas entram aqui? Elas não entram como uma lista de compras, de nomes, de datas, de palavras-chave. Elas entram como um registro dessa arquitetura de sentido do discurso. E é isso que nós vamos usar para bater o olho, de preferência, bater o olho e falar, ok, eu já sei o que eu preciso dizer, porque eu já construí esse discurso na minha cabeça, enquanto eu estava analisando, ou seja, lá atrás, antes de eu colocar a caneta no papel. Então, como que nós fazemos isso? Nós analisamos hierarquia, relações lógicas, como organizar essas informações na página também é importante. Onde você coloca cada informação é super importante. E também a questão da economia, né? Porque nós sabemos, através de estudos e observação, que quanto mais experientes os intérpretes são, mais econômicas são as notas. Ou seja, há uma tendência a ter notas, entre aspas, mais limpas, com menos informação. Mas isso não quer dizer que eles estão anotando menos e confiando mais na memória. Não, é o contrário. Na verdade, eles são capazes de estruturar aquele discurso nas notas de uma maneira que às vezes usam menos palavras ou menos símbolos, mas são capazes de reproduzir a lógica do discurso de forma consistente e coerente. E aí, comentando a questão dos símbolos e abreviações, obviamente eles são importantes, sem dúvida, mas há casos e casos. Conheço intérpretes que têm listas gigantescas de símbolos e famílias de símbolos e uns sistemas super complexos e de abreviações também. E conheço intérpretes que têm meia dúzia de símbolos. E ambos são perfeitamente capazes de produzir uma boa interpretação. Tudo depende do quê? Como aquela pessoa organiza as informações. No fundo, é isso. É uma questão de ter um sistema que funcione para aquela pessoa e permita que ela consiga reproduzir aquele discurso de uma maneira coerente e consistente. Ai, que bonito, parece tão simples. Parece Não facinho. é? Mas fica. Depois Fica fica quando, simples. acho que quando a gente estuda e se dedica realmente, mas ai, que delícia.
É muito gostoso ouvir você falar, Patrícia, é muito bom. E deixa eu perguntar outra coisa agora, vamos. Como o curso foi estruturado? O que os participantes podem esperar em termos de metodologia, exercícios práticos, feedback e fundamentos teóricos ao longo das aulas? Uhum. Nós teremos 6 encontros semanais, né, de 2 horas cada um. Isso tem uma razão de ser, que nós precisamos ter bastante prática. Sim, nós teremos uma fundamentação teórica, mas apoiada nos exercícios práticos. E há uma progressão, né? Como eu falei, eu gosto de sistemas e métodos que sejam progressivos. Então, nós vamos começar com os fundamentos da tomada de notas, e depois nós vamos progressivamente aumentando a complexidade e a dificuldade dos exercícios. Só que isso precisa de um tempo, né? Nós teremos bastante prática e teremos muitas coisas para absorver. Como eu disse, não é fácil e nunca é. Nunca é uma tarefa simples, mas ela recompensa muito. É uma tarefa que é muito recompensadora, mas é um processo que ele precisa acontecer ao longo do tempo. As pessoas precisam ter tempo para absorver e para talvez repensar algumas coisas, porque podem vir alunos no curso e serão super bem-vindos, mas podem vir pessoas que já têm o seu sistema de tomada de notas e que querem, de repente, aprimorar. E às vezes isso pode ser até um pouco mais difícil, porque a pessoa precisa talvez desapegar de algumas coisas, mas pronto, existe uma progressão e um tempo para que cada coisa aconteça, porque também não adiantaria fazer um curso super intensivo, porque chega um ponto que nós estamos já sobrecarregados. A interpretação é uma atividade que é extremamente exigente cognitivamente, então é muito mais produtivo quando nós fazemos várias práticas espaçadas. Mas sim, podem esperar bastante exercícios práticos, feedbacks também, individuais e também do grupo. A ideia é nós criarmos um ambiente seguro para que cada pessoa possa experimentar, errar, principalmente, isso é fundamental, errar, ter um espaço seguro para que as pessoas consigam tentar coisas e errar, e tentar e errar, e depois tentar e acertar. Isso é fundamental. Isso para mim é um princípio do ensino que eu não abro mão. E muitas vezes nós ficamos nervosos porque tem outros colegas, intérpretes, e não queremos errar, queremos fazer bonito. Nada disso é produtivo. E então a minha ideia é essa, que a gente possa treinar bastante e também ver o progresso dos colegas também, porque nós podemos sim aprender bastante com o sistema do coleguinha, os símbolos do coleguinha também. Eu sou a enxerida, assim, eu sempre, enquanto estava aprendendo, eu era a enxerida que ficava querendo olhar o bloco do coleguinha, como é que você anotou isso, como é que você fez aquilo, e isso é super importante. Então, nós faremos muito disso também. Mas principalmente construir autonomia. Ou seja, cada pessoa deve conseguir criar o seu próprio sistema, ter as bases para poder criar o próprio sistema. Muito bem, gostei. Eu também era enxerida. Até hoje eu sou um pouco, mas não conto pra ninguém. E para finalizar, para quem é este curso e qual a principal transformação que você espera proporcionar aos participantes? Bem, esse curso, ele foi carinhosamente pensado para estudantes de interpretação, intérpretes em início de carreira e também intérpretes experientes que queiram aprimorar o seu sistema de notas ou refrescar o seu sistema de notas, porque a prática
na tomada de notas é muito importante. Eu costumo comparar com tocar um instrumento. E existe um ditado que diz que quando nós abandonamos o nosso instrumento por um dia, ele nos abandona por um ano. Então é muito comum que intérpretes, mesmo que tenham alguma experiência com tomada de notas, se vejam numa situação em que precisam refrescar, reforçar esse sistema. Então, o curso foi pensado para todos esses públicos. A ideia é explorar diversos métodos, diversas abordagens, para então cada pessoa, cada aluno criar o seu próprio sistema de notas, o seu sistema de notas pessoal e intransferível, e que ele possa também evoluir ao longo do tempo. Isso é muito importante. Então, a principal transformação que eu espero que o curso traga para os alunos é criar esse sistema próprio, mas, além disso, mudar a forma como nós vemos a tomada de notas, não apenas como um simples acessório à memória ou apenas uma parte da interpretação consecutiva, mas como algo fundamental e mudar a forma como nós ouvimos, como nós analisamos o discurso. E isso também acaba impactando na interpretação simultânea, por exemplo. É uma competência extremamente importante. Então é isso. Espero todos vocês lá. Lembrando, pessoal, que o curso de tomada de notas da professora Patrícia já está com inscrições abertas. Ele começa no dia 12 de setembro, vai ser aos sábados, então teremos aulas dias 12, 19 e 26 de setembro e dias 3, 17 e 24 de outubro de 2026. A gente pulou o feriado do Dia das Crianças, de Nossa Senhora de Aparecida em outubro. E as aulas vão ser das 10 ao meio-dia, totalizando 12 horas de carga horária, sempre pelo Zoom. As aulas ficam gravadas, elas são feitas pelo Zoom, elas são gravadas e ficam gravadas. O aluno pode acessar ela por até 30 dias depois do término do curso. Então, a aula acontece ao sábado, geralmente na segunda-feira seguinte, a gravação é disponibilizada para a turma. E essa gravação fica disponível até 30 dias depois. Mas geralmente a gente deixa depois do término do curso. Então, até o fim de novembro, provavelmente, as aulas ainda estarão disponíveis. E eu acho que é isso. Temos nossa entrevista com a professora Patrícia. Espero que a gente tenha mais cursos com ela. É uma delícia ouvir a Patrícia falar. É muito gostoso. Obrigada. E de nada. E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem e curtam o nosso curso. Tchau. Quero ver todo mundo lá.